Boa noite, eu sou Dalimar Silva, sou advogada, estou imensamente feliz de apresentar o programa Direito no Dia a Dia da Constante TV, a sua TV missionária. E eu gostaria de pedir para que você se inscreva no nosso canal, você possa também curtir, comentar e também ajudar na divulgação. Nós estamos hoje aqui para apresentar o tema do direito previdenciário, esse tema extremamente relevante. E se você também quiser conhecer outros temas deste programa, você pode ir lá conhecer a nossa playlist. A nossa convidada de hoje é a doutora Juliana Fonseca Mesquita, que está aqui nos brindando com a sua presença. Ela que é especialista em direito previdenciário, especialmente em benefícios do INSS. Ela já está completando 10 anos de carreira jurídica dedicada e também uma pessoa brilhante. Eu tenho o prazer de trabalhar, com a doutora Juliana em parceria em muitos processos, doutora? E tenho aprendido muito com ela. As nossas áreas, embora sejam distintas, mas elas se unem em determinados momentos. Eu sou advogada na área de família, sucessões, e como lido muito com a questão da morte, eu sempre convido a doutora Juliana para atender os meus clientes ali no meu escritório. Ela tem o escritório dela, eu tenho o meu, e assim nós temos feito muitas parcerias, doutora? Todas exitosas, graças a Deus. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda a esse programa. E você, antes de ser uma profissional, você é uma mulher cristã, não é? E gostaria que você falasse um pouquinho quem é a Juliana Brena Fonseca Mesquita. Primeiro, boa noite. Gostaria de agradecer. Eu fico muito feliz pelo convite. A doutora Dalimar, ela é uma bênção, na minha vida. A gente se conheceu, numa palestra, e a gente costuma dizer que Deus, ele une propósitos, e ele uniu o nosso propósito. E a gente está aqui hoje com várias parcerias, e eu fico muito feliz e grata pela sua vida. Então, a Juliana é uma mulher casada com 2 bebês, a Yanis e a Ivy, que tem 10 meses, a Yanis tem 4 anos. E eu sempre costumo falar que a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, elas não estão dissociadas da nossa vida, a nossa caminhada com Cristo. Então, tudo que eu faço, todo o meu trabalho, ele é direcionado pelo Senhor. E essa que é o nosso propósito hoje em dia, E eu até estava falando que eu trouxe um versículo, que é o Salmo 32:8, salvo engano, que ele fala sobre isso, Que Deus, ele instrui a gente e ele direciona na nossa caminhada e ele é quem nos aconselha. E eu trago esse versículo para tudo na minha vida. Tanto a minha vida pessoal, a minha vida emotiva, a minha vida profissional. E é isso que me leva. Olha, e eu também tenho esse testemunho para dizer, que eu conheci a doutora Juliana participando de uma palestra, aqui em Manaus. E eu costumo brincar com ela, falo assim, melhor do que a palestra foi a nossa amizade. Verdade. Porque nós nos identificamos muito, a partir daquele dia. E era uma palestra que não era tão direcionada ao seu tema, nem ao meu, mas fizemos aí essa amizade, nos identificamos. E eu acredito que foi a identificação do Espírito Santo de Deus, nos guiando. Isso. E eu passei a admirá-la, porque você tem realmente essa disciplina, de conciliar a vida profissional, a sua vida maternal, E eu acho isso muito bonito, é algo que eu admiro bastante em você. E como, a Juliana colocou, eu também trouxe aqui um versículo, para compartilhar, que se encontra em Provérbios 31, versos 8 e 9. E a palavra de Deus nos diz: abre a tua boca,
a favor do mundo, pelo direito de todos que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. Doutora, como nós precisamos de justiça, né, neste mundo, nesses dias, né? Como é que você foi conduzida, né? Tenho certeza que Deus a conduziu nessa carreira. Como é que você escolheu a carreira jurídica? Então, é engraçado porque quando eu decidi fazer direito, né, eu tinha uns 12 anos. E eu decidi fazer direito porque o meu pai, o meu padrasto, ele foi investigador da Polícia Civil. Então, eu sempre estive nessa área, né, das leis. E então, eu queria ser delegada. E depois, na minha caminhada, né, quando eu fui entendendo mais o que era o direito criminal, o que era uma delegacia, o que era a polícia, aí eu vi que eu não tinha muito estilo, né? Esse perfil. Não tinha esse perfil de delegado. Mas ainda assim, isso não saiu do meu coração. O direito veio para o meu coração e eu continuei caminhando para que eu fizesse essa faculdade de direito. Eu já quis ser juíza, eu já quis ser promotora. E aí, todas as vezes eu fui trabalhar, né, nesses órgãos e eu não me identifiquei. Quando eu me formei, há 10 anos atrás, eu tive uma crise, né, em relação à minha profissão, porque eu conheci o empreendedorismo e eu acreditava que não dava para eu seguir no direito. E aí, teve num momento dessa crise, Deus me deu, numa conversa, esse versículo que eu citei para vocês, né, que é o Salmo 32:8, que é eu te instruirei. Né? E aí eu entendi que na minha caminhada do direito, né, eu poderia empreender na advocacia. Foi quando eu criei o meu escritório, né, o Fonseca Mesquita Advocacia, e hoje eu sou sócia administradora, e depois eu fui, né, me especializando até chegar hoje nesse nicho de direito previdenciário e de especialista em benefícios do INSS. E eu sou testemunha, né, de tantas pessoas que você tem ajudado. Sim. Ao longo dessa trajetória, né? Eu já presenciei, sim, situações que nós vamos conhecer algumas delas, né, para exemplificar, sim, esse tema que é tão relevante. Muito obrigada por você estar aqui conosco hoje, compartilhando dessa tua vasta experiência nesse tema que é tão importante, tão salutar, né, para toda a sociedade, né? Doutora, vamos falar um pouquinho sobre o BPC. O que é esse benefício de prestação continuada BPC? Então, o BPC, ele é um benefício assistencial. Ele é um auxílio do governo federal, né, destinada às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, né? Então, quem tem direito a esse benefício, né, são as pessoas que são idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência mental, intelectual, física, independente da deficiência, ela tem direito ao benefício do INSS. Isso. Então, doutora, quais são os requisitos para obtenção, né, deste benefício BPC? Em relação à miserabilidade, a gente diz que a pessoa tem que ter uma renda de 1/4 do salário mínimo, né? A família, a renda da família, ela tem que ter até 1/4 do salário mínimo, que aí você configura essa miserabilidade. E em relação ao idoso, ele, como eu falei, ele tem que ter 65 anos e o deficiente ele tem que comprovar a sua deficiência. Sim. Então, ele é designado por renda per capita, é isso? Isso. Eles fazem uma média da quantidade de pessoas na família, é isso, doutora?
Isso, vou dar um exemplo. Uma família de 4 pessoas, né? Sim. O pai, a mãe e 2 filhos. Um filho tem autismo, né? O autista, ele também tem direito ao BPC, né? E aí você verifica se essa família, para verificar a questão do parâmetro de renda, você vai somar, digamos que o pai trabalhe e receba um salário mínimo e nenhuma das outras pessoas tenham renda. Então, a gente vai somar 1.412 dividido por 4, que vai dar 353. Então, se a família, nessa divisão por pessoa, receber até R$353, a família tem direito ao BPC. Exatamente, doutora. Então, a doutora Juliana acabou de explicar para nós quais são esses requisitos, quem tem direito, né, à obtenção desse benefício junto ao INSS e como é calculada, então, essa renda per capita, né, que ela acabou de tecer, inclusive, esse exemplo, né? Isso. Então, a renda é calculada somando todos os rendimentos dos membros da família e divide ali por cabeça, não é isso, doutora? Isso. E esse BPC, muita gente confunde, né, doutora? Achando que é aposentadoria. Isso. Gostaria que você diferenciasse o BPC, doutora, da aposentadoria. Tem várias pessoas que me procuram e falam assim, eu queria aposentar o meu filho, né? Eu queria aposentar o meu pai, né? No caso de uma pessoa acima de 65 anos, se ela nunca contribuiu para o INSS, ela não vai receber uma aposentadoria, porque tem requisitos específicos. Mas ela pode receber o BPC com esse critério, mas não é uma aposentadoria. Né? Um auxílio, um benefício assistencial para uma criança com autismo não significa aposentadoria também. É um auxílio do governo para essas pessoas. Exatamente. Então, nós não podemos confundir de maneira nenhuma, né, o benefício BPC com a aposentadoria. E quais, doutora, quais as vantagens, né, da aposentadoria em relação ao BPC? A gente tem que fazer essa diferença de BPC e aposentadoria justamente porque a aposentadoria tem essas vantagens, né? Quais as vantagens? A aposentadoria, ela tem 13º salário, né? O BPC não tem. A aposentadoria, se a pessoa está aposentada em caso de falecimento, né, os descendentes, né, os herdeiros, os dependentes, eles têm direito à pensão por morte. O BPC não deixa a pensão por morte. Também é uma coisa que muito entram em contato, né? E aí, doutora, meu pai faleceu, a minha mãe tem direito à pensão por morte. Aí, quando a gente vê, a pessoa não recebia aposentadoria, ela recebia BPC. Então, não tem direito à pensão por morte. Exatamente. Qual é o valor, doutora, desse benefício? O BPC é um salário mínimo, né? Como eu falei, todo ano muda, né? Então, vai ser o salário mínimo da época. Vigente ali, né, doutora? Então, a gente não pode confundir, porque tem aposentadoria que é muito mais do que um salário mínimo, Sim, tem, né, a aposentadoria de mais de R$7.000, que é o teto do INSS hoje. E, doutora, uma pessoa que tem o BPC, ela pode ter uma aposentadoria? É possível? A gente fala que a gente não troca BPC por aposentadoria, né? Existem casos, inclusive, que a gente atua, que a pessoa faltava pouco tempo, né, para o requisito de aposentadoria, mas ela já tinha a idade de 65 anos, né, no caso de um idoso, um senhor. E a gente indicou que ele continuasse contribuindo para fechar os 15 anos de contribuição, 180 meses de carência, e que a gente pudesse fazer, assim que ele completasse esses meses de carência, fazer um pedido de aposentadoria por idade, né? E aí a gente não faz uma troca, a gente faz o pedido e o BPC é cancelado, né? Justamente porque a aposentadoria é mais vantajosa que o BPC. Isso. Então, se você tem essa dúvida,
Se eu tenho mais vantagens continuando no BPC ou na aposentadoria, se você tem os requisitos, se você atinge, né, todos os requisitos, então é melhor que você obtenha, né, lute pela aposentadoria. Porque, conforme a doutora Juliana falou, o BPC é personalíssimo, ou seja, se o detentor daquele benefício falece, ele não vai ser repassado para os seus descendentes, para os seus herdeiros, os dependentes. Já a aposentadoria, sim, né? Em muitos casos. E quais são, doutora, os principais motivos para uma negativa de BPC? Às vezes tem gente que chega, doutora, eu tive, o meu BPC foi negado, né? E fica chateada. Então, doutora, explique para nós quais são alguns dos motivos para essa negativa do BPC. Existem vários motivos, né? Primeiro, pode ser a superação da renda, como a gente falou, foi usado o cálculo e a família recebe acima de 1/4 do salário mínimo por pessoa. O outro motivo é a documentação, né? No caso de deficiência, você tem que ter laudos médicos, você tem que receita médica, você tem que comprovar que você tem a deficiência há mais de 2 anos. Sim. Né? E isso é importante. Então, você tem que comprovar, e eu sempre falo isso. Eu acho que é a frase que eu mais falo. Além da gente ter o nosso direito, a gente tem que comprovar o nosso direito. Então, um dos motivos principais é que as pessoas fazem o requerimento, mas elas não demonstram, não comprovam que elas têm aquele direito, não têm os requisitos da deficiência, da doença, entendeu? Então, isso tem que ser comprovado. Por último, existem pessoas também que faltam, né, à perícia, à assistência social, não pode faltar, não pode deixar de colocar um documento que foi exigido pelo INSS. E essa também é uma das razões, né, doutora, porque muita gente vai fazer sozinho, sem uma orientação, né? E muitas vezes dá errado porque faltou algum elemento ali essencial na análise documental, não é isso? No próximo bloco, nós vamos falar detalhadamente sobre a aposentadoria. Então fique ligado, continue nos acompanhando, aproveita para curtir, para comentar, mande também as suas dúvidas, tá bom? E daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós já retornamos. Olá, estamos de volta aqui no programa Direito no Dia a Dia, na Constante TV, a sua TV missionária. Nesse segundo bloco, nós continuaremos falando sobre direito previdenciário. Estamos aqui com a nossa convidada, a doutora Juliana Fonseca Mesquita, que é sócio fundadora do escritório Juliana Fonseca Mesquita, e ela é especialista em benefícios do INSS. Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco, né, respondendo essas perguntas desse tema que, nossa, tanta gente tem dúvidas a respeito disso, tantas regras, né, que são alteradas, transições. E muito obrigada por você estar aqui conosco, viu, doutora? Eu gostaria de perguntar, doutora, sobre as inúmeras modalidades de aposentadoria. Vamos destacar e diferenciar algumas dessas modalidades de aposentadoria? Sim. Depois da reforma da Previdência, a gente tem inúmeros tipos de modalidade, né? A gente tem a aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, e aí a gente vai para as regras de transição, a gente tem regras de transição por pontos, a gente tem regras de transição de 50%, de 100%, então são inúmeras que o trabalhador ele pode se encaixar em qualquer uma dessas. Então, aqui especificamente,
Do INSS. No INSS é o regime geral, né? E o serviço público é o regime privado. Exatamente. Então, nós temos aqui a aposentadoria por tempo de contribuição, que tem as suas regras, né, específicas, né, doutora Juliana? E a aposentadoria por idade. Então, doutora, pode diferenciar, por gentileza, quais seria a idade, né, do homem para a mulher hoje no regime geral, né, da Previdência se aposentar? Isso. A princípio, a gente tem 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. Mas a gente tem, como eu falei, regras de transição, que esse tempo de idade, né, ele pode ser diminuído conforme tenha tempo de contribuição acrescentado. Então, a gente tem, em outras regras, essa possibilidade de diminuir o tempo, né? Isso daí, no caso, a aposentadoria por idade, né? Em relação à aposentadoria por idade, como eu falei, a gente precisa ter uma carência de 180 meses, né? E é importante falar sobre a questão da carência, porque a carência, ela é diferente do tempo de contribuição. Então, muita gente fala que chega com a gente e fala que tem mais de 15 anos, que já trabalhou mais de 15 anos. Só que, em algum período, essa contribuição, ela foi feita como autônomo, como empresário, como facultativo, como MEI. Então, essa contribuição, se ela for paga em atraso, ela não conta, na maioria das vezes, para a carência. Então, a pessoa, ela contribui, né, conta como tempo de contribuição, ela vai somar no tempo de contribuição acima de 15 anos, mas ela não vai contar como carência, porque a carência, a gente lembra do plano de saúde, né? A gente tem que ter um tempo mínimo para poder ter direito a exames, para fazer por exemplo, o parto, né? O parto você tem que ter um tempo mínimo de plano para poder ter direito a fazer o parto. Então, é a mesma coisa no INSS. A carência você tem que pagar em dia o seu INSS e tem que ter 180 meses, que é 15 anos. Né? Então, existe essa diferença. Então, a gente tem que observar muito bem na aposentadoria por idade essa carência. Doutora, e destaque, por favor, nesse regime geral, a aposentadoria por invalidez, que também é uma modalidade, não é? Isso. Hoje a gente chama de aposentadoria por incapacidade, né? Antigamente invalidez. E a pessoa ela tem que também, né, demonstrar a deficiência, a incapacidade para o trabalho, né? Independente do tempo de contribuição, mas também você tem que observar na aposentadoria por invalidez essa questão das provas, né? A gente sempre indica que a pessoa não peça logo uma aposentadoria por invalidez. Primeiro você vai pedir um auxílio-doença, um benefício por incapacidade. E no benefício por incapacidade, se ficar constatado que essa incapacidade ela é permanente, que não tem mais como reverter, então o INSS tem que dar a aposentadoria por invalidez, né? Então, você não pode ir direto pedir uma aposentadoria por invalidez. A gente aconselha que você vá fazer o pedido de auxílio-doença primeiro, né? Porque aí você fica recebendo o auxílio-doença, esperando o perito informar se aquela incapacidade ela é temporária, provisória ou se ela é permanente, não vai ser revertida. Então, no caso, há uns degraus, né, que precisam ser caminhados nesse tipo de modalidade. Sim, não é? A gente sempre aconselha que a pessoa ela faça o passo a passo para que não tenha nenhum erro, nenhum indeferimento. E aí, além dos exames médicos, dos laudos, ainda vai passar por uma perícia, uma junta médica, então, do INSS, nesse caso, desse tipo de modalidade, né?
Isso, no auxílio-doença que a gente inicia, a pessoa está trabalhando ou ela está num período de graça, né? Ela ainda está na carência do INSS e então ela pode fazer o pedido de auxílio-doença. Nesse momento, ela tem que juntar todos os laudos, toda a documentação que ela não está conseguindo, né, trabalhar, e o INSS vai marcar a perícia, né? Sim. A perícia presencial. Nesse momento, a pessoa tem que levar essa documentação e vai sair o laudo do perito, o famoso laudo do perito, né? E o perito vai constatar se há incapacidade, se não há, se a incapacidade ela é temporária ou total. E após isso, o INSS vai conceder o benefício. Doutora, quais são algumas das doenças que pode levar a essa aposentadoria por incapacidade? Qualquer doença, né, não tem um rol, não pode ser taxativo. Qualquer doença que incapacite a pessoa para o trabalho. Né? Então, a gente tem hoje em dia depressão, né? A gente tem a questão as questões, né, muito psicológicas hoje em dia. Então, essa incapacidade do trabalho causada por essas questões psicológicas, elas também dão causa à aposentadoria por incapacidade. Sim, eu já ouvi muitas pessoas reclamando, mas é tão pouquinho, aposentadoria, eu vou parar de contribuir. Doutora, o que você tem a dizer sobre isso? Pessoas que desistem, né, de contribuir, né, para o INSS. Então, a contribuição para o INSS ela é muito importante, né? Mesmo que a pessoa ela seja autônoma, né? Ou se ela tenha MEI. Por quê? Porque você tem os benefícios, né? Você só pode fazer também um pedido de auxílio-doença se você estiver dentro da carência do INSS. Exatamente. Né? Se você é considerado segurado do INSS, se você não é segurado do INSS, que é uma pessoa que ou teve uma contribuição como empregada ou faz a contribuição individual, você não pode fazer pedido de auxílio-doença, né? Se tiver um falecimento, a pessoa não pode ter uma pensão por morte, porque não estava contribuindo para o INSS. Então, a gente tem diversos casos desses também, né? No caso da mulher, a mulher, ela precisa contribuir para ter direito ao salário maternidade, né? Então, muitas mulheres não conseguem o salário maternidade porque não estavam contribuindo. Então, elas acabam perdendo esse direito, né? Então, o salário maternidade de receber pelo menos os 4 meses para ajudar ali nos cuidados com o novo filho que nasceu. Doutor, e no caso do professor, da professora que prestou todo o seu serviço na sala de aula, você pode destacar um pouquinho sobre essa vantagem, né, que professor e algumas carreiras têm? Isso, no caso do professor, né, a gente tem a aposentadoria do professor, que a gente fala o nome é aposentadoria do professor. Ele tem um benefício de redução de 5 anos, né, nesse período que eu falei de tempo de contribuição. E é muito vantajoso isso para o professor, né? Todos os professores, a maioria, a senhora sabe, eles têm uma carga, né, muito alta de trabalho, uma carga emocional muito alta, então eles têm esse benefício de redução no tempo de contribuição. Sim. A priori, se uma professora ela precisa de 30 anos de contribuição, ela vai precisar de 25 anos de contribuição. E a gente tem uma peculiaridade em relação à aposentadoria do professor, é que esses 25 anos eles têm que estar relacionados à atividade do magistério, né? Não pode intercalar, não pode, os 25 anos têm que ser relacionados ao magistério. Eu não posso ter
10, 15, 20 anos no magistério e depois eu mudei e fui dar aula, eu saí e fui para outra coisa, aí você acaba perdendo esse direito de ter a redução. Doutor, e tem, além do professor, tem outras profissões que têm algum certo benefício de redução de tempo? Tem sim, é o que a gente chama de aposentadoria especial. Sim. São aquelas profissões que têm trabalhos insalubres, né? Que têm riscos, agentes biológicos, agentes químicos, físicos. Né? Um exemplo são os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem. Todos eles se encaixam. Os policiais também? Também tem a aposentadoria, mas já o policial geralmente é o servidor público, né? Então tem a aposentadoria do policial. Né? Nós já vamos falar um pouquinho, né, sobre a aposentadoria agora, não mais do regime geral, mas sim vamos dar uma pincelada sobre o regime de previdência para o servidor público. A senhora pode explicar um pouquinho dessa diferenciação, doutora? Muitas vezes a gente tem essa ligação, né? A pessoa tem um pouquinho no regime geral, que é o INSS, e ela tem uma parte também no serviço público, né? Então a gente chama o serviço público de regime próprio da Previdência Social. E são regras diferentes, né? Cada estado, cada município, eles têm regras previdenciárias diferentes, né? Mas basicamente você tem essas questões do regime geral, sim, entendeu? E o que a gente faz nesses casos é que a gente tem que analisar a vida do trabalhador em relação ao todo, para trazer, né, o tempo que está lá no INSS, a gente traz pro serviço público, ou se for mais vantajoso levar para o INSS, a gente leva também o tempo para lá. E são regras inúmeras regras. Por isso que é importantíssimo a gente estar falando sobre isso hoje, para a pessoa ela ter mais conhecimento sobre isso, buscar profissionais também. Lutar pelos seus direitos, né, doutora? Isso, também lutar pelos seus direitos. E você que está aí nos assistindo, você pode comentar, você pode mandar as suas dúvidas, tá? Daqui a pouquinho nós vamos ter um intervalo e vamos falar sobre o planejamento previdenciário. Mas antes eu vou comentar aqui com a doutora nesse nosso bloco, falando ainda sobre a aposentadoria do servidor. Nós tivemos, né, doutora, um caso lá no escritório de um servidor que faleceu e ele era guardião legal, né, do seu neto. Né? Ele tinha essa guarda legal. E aquela criança, ele só tinha esse avô no mundo, né? E o órgão, então, previdenciário daquele servidor negou a pensão por morte para aquele garoto, né? Aquele menor de idade. E então, ele infringiu, assim, aquele órgão, algo que está disposto na lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O ECA. No seu artigo 33, ele fala que a criança que ela foi guardada, né, vamos colocar assim, tinha um guardião legal, uma guardiã legal, ele faz jus, sim, aos seus direitos previdenciários. Né? Então, quando a pessoa ela desanima, né, de parar de contribuir, ela precisa pensar duas vezes, porque em algum momento o seu dependente pode precisar, né? Então nós entramos de maneira administrativa e mesmo assim o órgão recorreu e negou aquele direito. Então na justiça, né, doutora, a gente tem conseguido reverter, né, doutora, muitos casos tais como esse. E daqui a pouco a doutora Juliana, depois do nosso intervalo, ela vai explicar para vocês sobre o que é o planejamento previdenciário,
quais são os benefícios, o que ela consegue ali trazer de inúmeras vantagens para aquela pessoa que realiza o planejamento previdenciário. Então, eu, se fosse você, continuaria ali nos acompanhando e não perca essa informação, tá? Comente, curta e divulgue esse programa para outras pessoas. Agora, nós também já temos na Constante TV as nossas playlists, onde você pode ali resgatar aqueles programas que você já perdeu e assim você pode ficar por dentro de todos os temas aqui do programa Direito no Dia a Dia. Doutora, fique aqui conosco, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta no nosso último bloco, já estamos finalizando, infelizmente, essa nossa conversa de hoje aqui no Direito do Dia a Dia, com a doutora Juliana Fonseca, essa brilhante advogada, previdenciarista, especialista em benefícios do INSS. Doutora Juliana, nós estávamos ali conversando sobre a diferença do BPC para aposentadoria, né? Falamos dos requisitos, falamos sobre a idade, falamos também sobre a questão da renda per capita, que é analisada para a concessão do benefício BPC. Mas, doutora, o que acontece quando o BPC é negado por superação de renda? O que fazer? Acontece essa questão da superação de renda e uma das coisas que vem acontecendo muito é quando alguém tem uma renda de um benefício, de outro benefício, né? Ou uma aposentadoria, né? Alguém da família tem. Não pode, né? A gente consegue reverter essa situação judicialmente, porque a lei fala que um benefício de até um salário mínimo, ele tem que ser excluído desse cálculo da renda per capita. Olha, que é uma novidade, não é? Aí só fazendo um adendo é que em uma família pode ter mais de um BPC, né? Então a gente, se as crianças elas são irmãs e têm uma doença, que é um caso que a gente tem, são gêmeos, né? E os dois possuem uma doença congênita, os dois têm direito ao BPC, né? E até o INSS indeferiu o do segundo, o que entrou depois, mas a gente recorreu judicialmente, porque isso não pode. Então, se uma pessoa que mora na casa é idosa e recebe um BPC, essa renda ela não pode contar, né, na renda per capita. Então, você pode ter vários BPCs dentro de uma mesma família. Ótimo, ótimo, doutora Juliana, essa informação. Doutora, e se no caso de um auxílio-doença, a pessoa está ali doente, ela tem os laudos que comprovam, os laudos do médico, mas lá na perícia, a perícia diz que não. O que fazer nesse caso? No caso do benefício que ele vai ser indeferido, você pode recorrer administrativamente, né? A gente faz um recurso administrativo no próprio INSS. E mais também a gente pode recorrer judicialmente. A gente judicializa o processo e aí a gente vai correr os trâmites da Justiça Federal e o juiz vai determinar essa concessão do benefício. Existe uma situação, né, muito prática, que é um conselho que, como advogada, eu dou, é que em relação ao recurso, você não pode simplesmente, quando você está fazendo esse processo sozinho, dizer que quer entrar com recurso, que é esse que é o usual. Você precisa ter novas provas para entrar com esse recurso, né? Não adianta só dizer que vai recorrer, porque possivelmente o INSS vai dar mais um indeferimento e você só vai perder esse tempo de espera do recurso, que está muito demorado, ainda mais com essa greve do INSS. E as filas abarrotadas, né, de processos, né, doutora? Isso. Doutora,
Nós, como dissemos no início do programa, somos colegas, né? E temos inúmeros processos em comum, não é? E nós temos ali casos, né, de pessoas que às vezes viveram 20 anos, 28 anos, né? Como companheiro ou companheiro, mas nunca formalizou, né, essa relação, seja ela por uma escritura de união estável. E depois, quando um desses conviventes falece, aí vem aquela grande luta que é comprovar essa união estável a fim de se obter a pensão por morte, não é, doutora? A gente tem conseguido reverter alguns casos, né, a maioria delas ali no Poder Judiciário, né, doutora? Mas qual o conselho que a senhora dá para essas pessoas que estão convivendo, né? Explique para elas, né, como é que seria se tivesse essa formalização dessa relação para pleitear um benefício como a pensão por morte. O que eu recomendo é que a pessoa ela faça a formalização no cartório, né? Faça uma declaração de união estável, mas também ela precisa, o INSS precisa que tenha, além dessa declaração, ela precisa de outras provas, não pode ser só a declaração. Mas existem inúmeras provas que a pessoa pode usar para provar essa união estável. Fotografia, conta de água, de luz, de energia no mesmo endereço, certidão de nascimento dos filhos, tudo isso dos últimos 2 anos também. Por quê? Porque o INSS ele quer saber que você continuava nessa união, né? A pessoa, às vezes, ela coloca documentos muito antigos e o INSS exige documentos atuais também, né? Porque você tem que comprovar isso. Mas existem inúmeras formas de comprovar. Você pode ter testemunha também, você pode colocar um contrato de compra e venda que vocês compraram juntos, algum bem móvel ou imóvel. Existem inúmeras formas de comprovar, sim, mas é importante que você coloque no momento do requerimento. Né? Não fique achando que só um documento vai servir, só a certidão de nascimento do filho vai servir, porque, como eu falei, a certidão de nascimento do seu filho provavelmente ela é muito antiga, né? E não comprova que você continuava naquela relação, naquele relacionamento no momento da morte. Ali nós lidamos muito especificamente, né, no meu escritório com direito de família. Então é muito comum pessoas que vêm a mim para provar judicialmente aquela relação de união estável, né, depois que a pessoa companheira faleceu, né, judicialmente, mas isso poderia ter sido evitado se tivesse uma formalização. E aí o INSS ele vai dificultar bastante, né? Então, esse conselho fica para que a pessoa não perca tanto tempo, que tempo é vida, né, doutora? Essa é uma frase sua que eu carrego comigo, né? Tempo é vida, eu aprendi isso com você. Então, esse desgaste, né, de chamar testemunhas, né? Porque muita gente entra no INSS, doutora, apenas com aquela declaração de união estável post-mortem, que você faz facilmente ali no cartório, mas isso não é usual, assim, não é suficiente para o INSS, né? Então fica aqui esse conselho para que você formalize essa relação. Doutora, tem também uma informação muito relevante que é sobre o adicional de 25% na aposentadoria. Sim. A senhora pode explicar que benefício é esse? Aquelas pessoas que estão aposentadas por incapacidade e que elas precisam de um cuidado de outra pessoa, né, um cuidado de terceiro, que elas não conseguem mais cuidar de si próprias sozinhas, né, elas vão precisar de um cuidador, elas podem requerer junto ao INSS, comprovando isso, esse adicional de 25% na aposentadoria. Então, por exemplo, uma pessoa que está com
com nível avançado de Alzheimer, de Parkinson, né? Nós temos casos, né, doutora, de pessoas que comprovaram, né, judicialmente, a família pôde comprovar de que essa pessoa agora já precisava de um cuidador, de uma cuidadora, e isso nós sabemos que é algo que é oneroso, né, uma despesa a mais. Então, essa pessoa, então, ela pode requerer, né, esse adicional de 25%, não é isso, doutora? Que vai dar uma grande ajuda para a família, que além dos cuidadores também precisam, né, de remédios, de uma alimentação até especial, né, para essa pessoa. Doutora, eu estou aqui ansiosa, né, para apresentar aqui para o nosso ouvinte, o nosso telespectador, sobre o planejamento previdenciário. Eu tenho acompanhado, né, a sua trajetória lá no escritório com os nossos clientes, como você tem podido ajudar pessoas que chegam ali, né, com os seus documentos de uma forma assim bem desorganizada, a sua vida de contribuição. E então fala para nós, doutor, o que é o planejamento previdenciário e como ele pode ajudar a pessoa a se aposentar. Então, o planejamento previdenciário, o plano de aposentadoria, que hoje a gente chama de plano estratégico para a sua aposentadoria, ele é o nosso queridinho, né, no escritório, porque ele é um estudo de toda a vida de trabalho da pessoa. A gente vai estudar quantos anos de contribuição ela tem, qual é o período de carência que ela tem. A gente vai estudar qual a melhor modalidade de aposentadoria para ela, em que momento ela vai se aposentar, qual o valor ela vai receber. E, além disso, a gente mostra para o cliente tudo que ele precisa ajeitar, deixar conforme para o momento de aposentadoria ser mais fácil, entendeu? Isso faz muita diferença, né? Faz. Se você me permite, posso dar um exemplo, né, de uma determinada pessoa que chegou ali e você detectou, né, na entrega desse planejamento, que é tipo uma auditoria que ela realiza, né, com toda a análise de todo o tempo de contribuição, né, dessa pessoa. E aí ela detectou, olha, aqui você disse que trabalhou em tal e tal lugar, mas não consta, né, ali no seu histórico, no INSS, essas contribuições. Então a pessoa correu atrás, realizou, né, toda essa inserção, né, dessas contribuições e, para nossa surpresa, né, doutora, num prazo recorde, né, nós ficamos assim muito animadas, né, que quantos dias levou o da nossa cliente? 16 dias. 16 dias. E aí nós chamamos, né, a nossa cliente para conversar, né, para entregar para ela. E foi algo assim maravilhoso, né, o que ela disse para nós. Olha, eu agradeço a vocês no plano humano que fizeram assim um trabalho, né, bem meticuloso, né, bem detalhista. Mas eu também quero dizer que eu estava em oração. Né? Então ela disse para nós, né, que ela estava numa campanha de oração há 30 dias, que ela estava antes orando e ela ali reconheceu, né, que foi Deus quem agiu. Né? Então nós agimos na esfera humana, mas Deus faz a parte dele, né, Juliana? E a gente tem conseguido trazer essa alegria para muitas pessoas e, coincidentemente, a maioria são cristãos, né, das pessoas que nos procuram. Quer falar um pouquinho sobre isso, sobre essa experiência? Sim, né, como eu falei no início, Deus nos direciona, né? Então é o meu propósito mesmo fazer isso, ajudar as pessoas a terem uma aposentadoria digna, né? E como eu faço os meus momentos de oração dessa forma, pedindo para que Ele mande os clientes cristãos que tenham conhecimento do nosso trabalho, que valorizem o nosso trabalho, né? E que coloquem também as coisas nas mãos dele. E a gente tem essas experiências, né? Não foi uma nem duas pessoas
que quando a gente entrega o benefício ou entrega até o planejamento, é muito grato, porque ela consegue ver, né, uma luz de como que vai acontecer aquilo na vida dela, como que ela vai conseguir cumprir essa jornada da vida dela, que foi de trabalho, como que ela vai ter esse desfecho da melhor forma possível. Então, isso é muito gratificante. E nesse trabalho, né, doutora, que você realiza com tanto esmero, que é o planejamento previdenciário, você consegue detectar, por exemplo, se vale a pena a pessoa pagar determinado período de forma retroativa ou não, né? É uma das coisas que você tem analisado. Não me esqueço de um senhor que ele era BPC, mas você estava conseguindo organizar toda a vida dele, os requisitos para ele entrar na aposentadoria. E faltavam 3 anos, né, na contagem. E a doutora, então, na entrega, né, daquele planejamento, ela foi fazer algumas perguntas, né? O senhor já serviu alguma força? Exército, aeronáutica, polícia civil, polícia militar? E, para nossa surpresa, ele tinha a carteirinha dele, né, no bolso. Ele tinha ali como um orgulho, né, de ter servido a nação, né? E ele então pôde perceber que houve uma diminuição drástica, né, de 3 anos que faltavam para ele migrar do BPC para a aposentadoria, faltavam 3 anos de contribuição, e com aquela carteira de reservista, né, que ele serviu, né, por determinado tempo, só ficaram faltando 9 meses. Né? Então, a doutora orientou que ele pagasse de forma, né, retroativa, e assim nós também conseguimos aposentá-lo, né, doutora? Isso foi uma das grandes alegrias para nós, né, nesse ano. A gente tem, no planejamento, a gente faz isso, a gente verifica se tem algum período que a pessoa pode contribuir retroativamente e também se tem a vantagem de continuar contribuindo, em que valor, em que percentual ela vai continuar contribuindo, para a gente poder aumentar essa aposentadoria, né? Nesse caso, a gente também tem algumas formas de aumentar o tempo de contribuição, que é tempo de serviço militar, o período que a pessoa foi aluno, aprendiz, tudo isso pode ser usado, e a maioria das pessoas não sabe, isso pode ser usado como tempo de contribuição e carência também. Olha aí. Doutora, eu quero, chegando aqui no nosso final do programa, eu quero agradecer imensamente a você por dedicar esse tempo, né, para abrir aqui a sua agenda, né, como mãe, como esposa, como profissional de excelência que você é, para compartilhar, né, dessa sua experiência nessa área que está mudando tanto, né, que tem tantas variações hoje o direito previdenciário, e você tem realizado com maestria. Então eu gostaria de passar a palavra para que você pudesse fazer as últimas considerações antes de nós nos despedirmos aqui desse terceiro bloco do Direito no Dia a Dia na Constante TV, a sua TV missionária. Então, eu queria reforçar essa importância de você conhecer os seus direitos, né? Ficar aqui, assistir aos programas, aos profissionais que estão vindo aqui, levar mais conhecimento para você. Também que você sempre procure um profissional que seja perito na sua obra, né? Conforme Provérbios fala, para que você consiga alcançar o seu direito, né? Não deixe perecer esse direito. E a importância do perito, do especialista em direito previdenciário é gigantesca, né? Então, sempre que você tiver um caso, uma questão previdenciária, procure pessoas que sejam especialistas. Lembre a questão médica, né? Que tem médico que é generalista, mas tem médico que é especialista em cirurgia, né? Que é o cirurgião. Dessa mesma forma que você faça essa analogia para buscar um profissional para te ajudar no seu caso do direito. Então, não entregue o seu coração para um ortopedista, né, doutora? Bem, é isso mesmo. Nós precisamos de conhecimento especializado, né, principalmente na esfera jurídica.
Eu tenho uma cliente que ela costuma dizer que quem faz tudo um pouco não faz nada direito, né? Então, eu quero agradecer a você que está aqui conosco, tá, doutora? Nos ajudando, nos orientando nessa área tão específica, né, que você domina. E também a você que nos assiste, você que está aqui acompanhando o programa Direito no Dia a Dia. Curta, comente e também compartilhe essa informação com outras pessoas, viu? Nós vamos esperar você no próximo programa Direito no Dia a Dia, aqui na sua Constante TV, a sua TV missionária. Um forte abraço e até o próximo!